Abertura do programa. Um malhete abatido. Cenas do cotidiano da cidade do Rio de Janeiro. Imagem de criança desaparecida na lataria de um ônibus. Ilustração da fachada do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Imagem aérea do estádio do Maracanã. 2 homens apertam as mãos ao lado do pé do Cristo Redentor. A imagem se afasta, revelando a cidade ao fundo. Escrito na tela: MP Cidadão. Na edição de hoje do MP Cidadão, o MPRJ pelo Estado, que vai exibir o trabalho de promotores e procuradores de justiça em diversos municípios do Rio de Janeiro. E não perca a explicação de mais um termo jurídico no quadro Juridiquês. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. Para garantir a defesa dos direitos dos cidadãos fluminenses, promotores e procuradores de justiça trabalham ativamente em diversos municípios do estado do Rio de Janeiro. Vamos acompanhar este trabalho no nosso novo quadro, MPRJ pelo Estado. Na região norte fluminense, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro obteve decisão da Justiça que obriga o município de Conceição de Macabu a oferecer transporte público coletivo à população. Se a decisão não for cumprida, a Prefeitura de Conceição de Macabu poderá ser penalizada. No ano de 2018, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro recebeu a notícia de que a cidade de Conceição de Macabu não oferecia o serviço de transporte público coletivo para a população. A partir dessa informação, foi instaurado um inquérito civil para apurar essa situação. Ao longo das investigações, realmente ficou constatado que só havia na cidade à disposição da população o serviço de táxi. Com base nisso, o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública com pedido liminar de tutela de urgência para que o município fosse obrigado a fornecer o serviço de transporte público coletivo para a população. Em sede de primeiro grau, infelizmente, o pedido foi indeferido, o que fez com que o Ministério Público interpusesse um recurso de agravo de instrumento. E, felizmente, agora, no dia 7 de julho, o Tribunal de Justiça reconheceu que a população de Conceição de Macabu deveria ter esse serviço prestado, ofertado pelo município. Com isso, o município de Conceição de Macabu tem um prazo de 120 dias para ofertar o serviço de transporte público coletivo à população macabuense. Essa decisão ainda pende de recurso, existe a possibilidade do município recorrer dessa decisão, mas enquanto isso não acontecer, enquanto não se conseguir um efeito suspensivo nesse eventual recurso ou um sucesso nesse recurso, essa decisão tem que ser obedecida pelo gestor sob pena de prática de eventual crime de desobediência e mesmo de um eventual ato de improbidade administrativa. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro expediu recomendações para que os municípios de Japeri e Paracambi disponibilizem painel de monitoramento com dados da Covid-19. As 2 cidades já estão na fase de flexibilização. Para o MPRJ, o painel de monitoramento apontando os números atuais de infectados pelo novo coronavírus vai ajudar no controle da disseminação da doença. As prefeituras de Japeri e Paracambi atenderam às recomendações do MPRJ e já iniciaram as atualizações no painel de monitoramento com os dados sobre a Covid-19 nas 2 cidades. A pandemia de Covid, ela tem uma característica bastante peculiar, que é o fato de que ela é uma nova doença e nem todo mundo sabe muito bem como é o desenvolvimento dessa doença. Em razão disso, nós precisamos monitorar o comportamento da curva epidemiológica. Nós precisamos saber a cada dia quantas pessoas se infectaram, quantas pessoas morreram, quantas pessoas se curaram, quantas pessoas se internaram. Todo esse tipo de informação corresponde à investigação
feita pela vigilância epidemiológica de cada município. É de conhecimento geral, inclusive vem sendo noticiado nas grandes mídias, que o coronavírus é um vírus que vem se espalhando e se expandindo no território do Brasil. Portanto, o coronavírus que inicialmente chegou do exterior para as grandes capitais, ele começa agora a se movimentar para outras cidades menores, cidades do interior dos estados brasileiros. Diante desse cenário, nós temos que ter uma preocupação em relação a essas cidades que são menores, que têm menos capacidade de absorção da demanda por serviços de saúde. E essas cidades, elas vêm apresentando um quadro de epidemiológico, um quadro de comportamento da curva epidemiológica um tanto preocupante. Eu vou falar aqui especificamente das cidades de Paracambi e Japeri. Essas duas cidades, elas apresentam uma curva um tanto instável a respeito dos casos novos de Covid. Nós costumamos dividir as semanas do ano em semanas epidemiológicas. Nós observamos que tanto Paracambi quanto Japeri, eles não alcançaram uma estabilidade dessa curva. Mesmo assim, esses municípios optaram, e isso foi na semana 26, na semana epidemiológica 26, que foi do dia 21 ao dia 27 de junho, eles optaram por expedir decretos flexibilizando suas atividades econômicas, abrindo seus bares e permitindo que as pessoas retomem as suas atividades normais. Isso foi combatido pelo Ministério Público, que se reuniu com o município de Paracambi e recomendou que esse município desse um passo atrás e suspendesse essa flexibilização, o que foi atendido pelo município de Paracambi. E no último domingo, no dia 12 de julho, eles novamente fecharam os seus bares. Paralelamente, o Ministério Público, igualmente por intermédio da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Região Metropolitana 1, recomendou ao município de Paracambi, assim como recomendou ao município de Japeri, que passasse a divulgar nos seus portais de internet dados atualizados da sua curva epidemiológica. O Ministério Público recomendou a esses municípios que criassem em seus sites um painel de monitoramento da curva epidemiológica, assim como outros municípios já estão fazendo. Esses municípios, Paracambi e Japeri, vinham publicando apenas boletins diários de acompanhamento, boletins que passavam informações estáticas, informações que, apesar de serem importantes, elas não eram suficientes. Por isso a importância de um painel que mude diariamente e que passe informação diariamente de como se comporta, como vem se comportando a curva epidemiológica de novos casos, novos óbitos, novas internações de Covid no território desses municípios. Um importante dado que é verificado pelo Ministério Público e que deve ser levado em conta nessas decisões políticas é o fato de que o registro de novos casos ele tem um tempo de demora. Um novo caso hoje, uma pessoa que se infecta hoje, ela leva um tempo até chegar ao conhecimento do sistema de saúde. Esse lapso temporal, ele gera uma dificuldade muito grande em relação ao registro de novos casos nas últimas semanas. Pessoas hoje que estão indo a restaurantes, que estão saindo das suas casas para fazer as suas atividades e estão se infectando, elas só vão ser conhecidas pelo sistema semanas depois. É por isso que
Não basta ao gestor olhar para a curva nas últimas semanas. Se ele olhar para as últimas semanas, ele vai ter um dado que está aquém da realidade. Isso é o que o Ministério Público vem batendo nessa tecla e falando para o gestor que ele não pode flexibilizar suas atividades econômicas com base em dados das suas 2 últimas semanas, que são dados falsos e sempre inferiores à realidade. Isso é uma realidade, esse é um problema que precisa ser enfrentado e o painel de monitoramento ajuda a visualizar esse problema. Porque o painel de monitoramento, ele dá informações de toda essas semanas epidemiológicas que se passaram e não apenas das 2 últimas, permitindo ao gestor tomar uma decisão baseada em um histórico de casos. No município de Paracambi, o MPRJ acompanha de perto as medidas de flexibilização. A situação epidemiológica exige cuidados. Bom, a exemplo do que fizeram diversos municípios no estado do Rio de Janeiro, o município de Paracambi também flexibilizou as medidas de isolamento social, né, por decisão dos seus gestores, o que vem sendo acompanhado aí bem de perto pelo Ministério Público. A situação epidemiológica em Paracambi seria leviano da minha parte, com os dados que nós temos hoje, dizer que ela está contornada, que ela está equacionada. Não, ainda há muito o que se fazer, é preciso ter muita atenção, principalmente a esse modelo, esse momento, na realidade, de flexibilização das medidas de restrição, uma vez que tudo é novo e é preciso que nós acompanhemos de perto para que não haja aí um agravo à saúde da população de Paracambi. Bom, nessa perspectiva, o Ministério Público se aproximou, já realizou reuniões com a administração municipal para fomentar políticas públicas, né, e recomendar, quando necessário, as medidas que entende cabíveis para a tutela dos direitos da população. Né? Através dessas recomendações, o Ministério Público sinaliza o seu posicionamento jurídico a respeito de dada questão, aponta irregularidades, aponta oportunidades de melhoria, fomento de políticas públicas e busca, assim, né, interferir na decisão do gestor, mas nunca, né, tomar a decisão pelo gestor. A recomendação não tem esse caráter. E o gestor, diante de uma recomendação ministerial, ele opta por segui-la ou não, sabendo que, deixando de atender ao quanto foi requisitado, é possível que o Ministério Público adote as medidas necessárias para sanar aquela situação que foi considerada inadequada, ilegal, enfim. E daí temos desde a possibilidade do ajuizamento de uma ação de improbidade administrativa, quando se observa, por exemplo, que o gestor ofendeu princípios caros à administração pública, ou mesmo o Ministério Público pode também ajuizar uma ação reparatória por danos coletivos, danos morais coletivos, danos sociais, e até mesmo impor obrigações de fazer ou não fazer aos municípios. Tudo isso a ser, né, discutido perante a autoridade judicial competente. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em conjunto com a Polícia Civil, cumpriram mandados de busca e apreensão na sede da Prefeitura e na Câmara Municipal de Barra Mansa, na região sul-fluminense. O prefeito, 2 vereadores e um coronel da Polícia Militar estão entre os denunciados pelo MPRJ. Bom, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, na última terça-feira, dia 14 de julho de 2020, cumpriu mandados de busca e apreensão de afastamento do cargo no município de Barra Mansa. Mandados esses expedidos pelo 2º Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado, a partir do oferecimento de denúncia em face do prefeito de Barra Mansa, senhor Rodrigo Drable Costa, em face de 2 vereadores da Câmara Municipal de Barra Mansa, um deles presidente da Câmara, o senhor Paulo Afonso, conhecido na localidade como Paulo Chuchu, o vereador Zélio Rezende Barbosa, e ainda um 4º denunciado, o senhor Jorge Ricardo da Silva, conhecido como Ricardo Coronel. Os 4 foram denunciados pelos crimes de organização criminosa e corrupção ativa em razão da compra de votos
de vereadores da Câmara Municipal de Barra Mansa para que votassem favoravelmente a aprovação das contas da Prefeitura no exercício de 2018. Contas essas que foram reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Então, temendo a repercussão que a reprovação de suas contas pela Câmara Municipal poderia ter na cidade, especialmente em razão das eleições municipais que se avizinham, o prefeito Rodrigo Drabli se articulou com outros vereadores e outros agentes ainda não identificados para comprar o voto dos vereadores na sessão destinada à aprovação ou não das contas da Prefeitura, oferecendo a esses vereadores quantia em espécie para que votassem a favor desta aprovação das contas. Então, já observando essa movimentação desses vereadores, o denunciante vereador Gilmar Leles nos procurou e apresentou imagens, em áudio e vídeo, apresentou dispositivos de captação de imagem em áudio e vídeo, nos quais ele conseguiu efetivamente gravar as conversas que teve com o vereador Zélio, em nome do prefeito, e as conversas que teve, o encontro que teve com o próprio prefeito, no qual foi oferecida a quantia de R$30 mil em espécie para que ele votasse favoravelmente a aprovação das contas da Prefeitura que tinham sido reprovadas pelo TCE. Essa denúncia ela foi oferecida pelo GAOCRIM, que é o Grupo de Atribuição Originária em Matéria Criminal, uma estrutura do Ministério Público que exerce as funções, exerce as atribuições naturais do Procurador-Geral de Justiça em âmbito criminal. Cabe ao Procurador-Geral de Justiça a investigação criminal contra agentes com foro por prerrogativa de função perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Então, a estrutura do Procurador-Geral de Justiça para esse tipo de investigação é o GAOCRIM. A investigação ela foi iniciada a partir da instauração de inquérito policial junto à CIAF, que é a Coordenadoria de Investigação de Agente com Foro, que nada mais é que uma unidade da Polícia Civil que atua em conjunto com o GAOCRIM, no qual há policiais, agentes e delegados destacados e especialmente preparados para esse tipo de investigação sensível contra agentes com foro. Então, essa investigação ela foi iniciada a partir de um inquérito policial inaugurado na CIAF, nessa Coordenadoria de Investigação da Polícia Civil, e foi remetida ao GAOCRIM, que ofereceu a denúncia distribuída ao segundo grupo de câmaras criminais. Na oportunidade do oferecimento da denúncia, foram requeridas medidas cautelares, como de afastamento do cargo, busca e apreensão, de proibição de acesso às dependências da Câmara Municipal de Barra Mansa e da Prefeitura de Barra Mansa, assim como o pedido de prisão preventiva, único que não foi acolhido pela desembargadora relatora. Todas as demais cautelares requeridas foram devidamente acolhidas. A busca e apreensão foi cumprida, como disse, no dia 14 de julho, e nos locais objeto de busca foram apreendidos telefones celulares, mídias, documentos pertinentes ao caso, aos crimes descritos na denúncia, que serão minuciosamente analisados, periciados, para instruir a ação penal que já está em curso, A ação penal essa que já se iniciou e está na fase de notificação dos denunciados para apresentação de defesa prévia, porque o processo penal contra agentes com foro tem um rito diferenciado do processo previsto no Código de Processo Penal, Então, a denúncia, uma vez a denúncia oferecida, a ação penal terá o seu curso normal, com um rito próprio, e, além disso, considerando os indícios da participação de outros vereadores envolvidos no esquema, inclusive vereadores que cederam ao oferecimento de valores em espécie por parte do prefeito, ou seja,
que votaram favoravelmente a aprovação das contas a partir do recebimento de valores oferecidos pelo prefeito, considerando a existência de indícios nesse sentido. Outra investigação, outro inquérito policial foi instaurado para apurar se efetivamente esses crimes aconteceram e quais os agentes envolvidos nessa espécie de crimes, né? Então, aguardamos aí o desenrolar das investigações e da ação penal e entendemos que foi o cumprimento da medida, a deflagração da operação extremamente positiva, não só para a sociedade local, como para todo o Estado do Rio de Janeiro. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em conjunto com o Ministério Público Federal, expediram recomendação ao Estado do Rio e aos municípios de Angra dos Reis e Paraty. Em razão da pandemia da Covid-19, o MPRJ e o MPF pedem proteção às comunidades tradicionais de indígenas, quilombolas e caiçaras que vivem na região da Costa Verde. Essa recomendação expedida em conjunto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e pelo Ministério Público Federal compõe mais uma etapa do processo de elaboração de estratégias diferenciadas de enfrentamento à pandemia de Covid-19 nas comunidades tradicionais de Angra dos Reis e Paraty. Trata-se de uma região com forte diversidade cultural. Daí porque planos de contingenciamento genéricos não fariam frente aos desafios dessas comunidades no atual contexto da pandemia. Foi necessário se instaurar um diálogo que levasse em consideração os modos de vida próprios dessas comunidades, as características geográficas específicas dessas áreas, as carências estruturais no que se refere ao acesso à saúde e ao saneamento básico. E o mais importante, a sabedoria e o conhecimento que essas comunidades detêm sobre os territórios que ocupam. Nesse sentido, a recomendação traz demandas apresentadas pelas próprias comunidades como prioritárias e se estrutura em alguns eixos. O primeiro deles diz respeito à instalação das barreiras sanitárias, para se assegurar o afastamento dessas comunidades dos principais focos de disseminação do novo coronavírus. Em segundo lugar, para que esse afastamento se dê de maneira digna, é indispensável que o poder público forneça bens e serviços essenciais, como água potável e cestas básicas, garantindo-se a segurança alimentar dessas comunidades nesse período de isolamento. Outro eixo se refere à composição adequada das equipes de saúde que atendem essa comunidade e à criação de fluxos de atendimento de urgência específicos, com a disponibilização de veículos capazes de chegar a essas comunidades mesmo em condições naturais adversas, até porque grande parte dessas comunidades se situa em áreas de difícil acesso. Outro eixo refere-se ao fortalecimento da estratégia da saúde da família, com maior articulação entre os agentes comunitários de saúde e as lideranças comunitárias, aprimorando-se, assim, os fluxos de identificação, notificação e monitoramento de casos suspeitos. Também se dá grande importância à publicização dos dados epidemiológicos dessas comunidades, com a divulgação dos boletins municipais das informações específicas dessas áreas a respeito da evolução da pandemia. E, por fim, também se recomenda uma interlocução mais próxima entre os diversos órgãos públicos de saúde competentes para atuarem nessas comunidades, sejam eles da esfera federal, estadual ou municipal, garantindo-se assim uma aplicação mais eficiente dos recursos públicos disponíveis. Todo esse trabalho vem sendo feito com o protagonismo das lideranças comunitárias e com a colaboração próxima de institutos de pesquisa, universidades e entidades da sociedade civil. É o caso, por exemplo, da Fiocruz, do Instituto de Educação de Angra dos Reis, vinculado à Universidade Federal Fluminense, e o Fórum de Comunidades Tradicionais de Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba. Dessa maneira, acreditamos que o Ministério Público cumpre a sua missão constitucional de promover a democratização do debate a respeito das políticas públicas de saúde, visando a universalização desses serviços e a defesa dos interesses sociais dessas comunidades tradicionais, historicamente marginalizadas desses processos de discussão. Para destrinchar a linguagem do direito, o quadro Juridiquês explica alguns dos termos técnicos mais utilizados na área. Vamos saber o significado de mais um deles. Confira!
Estupro coletivo. Ministério Público quer analisar autos de inquérito. Fonte O Globo, 28 de maio de 2016. Autos. Você sabe o que significa? Autos é o conjunto ordenado de documentos que constituem um processo, tais como petições, termos de audiências, certidões de julgamento, sentença e etc. Conheça as expressões usadas no meio jurídico. MPRJ Juridiquês. E chega ao fim mais um MP Cidadão. Se você quiser rever este programa, assista às reprises exibidas pela manhã na TV Justiça. Segunda-feira, às 9h30. Sexta-feira, às 11h30. E sábado, às 6h30. Para assistir aos programas anteriores, acesse o canal MPRJ Oficial no YouTube. Se inscreva e ative as notificações. Nos acompanhe também pelas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Nos envie suas dúvidas, críticas ou sugestões. Entre em contato conosco também pelo nosso e-mail. O MP Cidadão está disponível em podcast nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. Nos encontramos na próxima semana. Se cuide, um forte abraço e até mais! Os créditos finais aparecem na tela. Escrito na tela, MP Cidadão.